Olá, vamos examinar a palavra de Deus? Gostaria de ler com vocês hoje o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 4. Vou ler do versículo 3 ao versículo 4, que diz o seguinte: Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Evangelho. A palavra evangelho significa boa nova ou boa notícia. A boa notícia é que o pecado nos separava de Deus. Então nós estávamos separados de Deus e éramos inimigos de Deus. E quando nós éramos inimigos de Deus, o próprio Deus deu o seu Filho único para fazer uma ponte entre Ele e nós, cancelando todos os nossos pecados. O escrito de dívida que era contra nós foi fincado na cruz. Isso significa que todos os nossos pecados foram perdoados através da cruz de Cristo. A morte de Cristo é que nos reconciliou com Deus. A morte de cruz. Ele pagou o preço, ele pagou a conta que era nossa. Suponhamos que você deve 100 trilhões de euros em algum estabelecimento. Não tem como você pagar essa dívida. Ela é uma dívida impagável. Só que o dono desse estabelecimento recebeu do próprio filho o pagamento da sua dívida, da minha dívida, da nossa dívida. E aí ele rasgou a promissória que nós havíamos assinado como devedores, porque o próprio filho pagou a conta. Então nós não temos mais dívida alguma. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus tirou o pecado do mundo através do seu próprio sacrifício. Jesus encarna, desce do céu, encarna, vive entre nós, nos ensina, pratica o amor. As suas práticas nos ensinam como nós devemos viver, como nós devemos ser. E ele é injustamente condenado à morte, de morte de cruz. Quem deveria morrer éramos nós. Quem morreu foi ele. Então é o justo que morreu pelos injustos. Pura graça de Deus. O amor de Deus é tão grande que deu seu Filho unigênito para que todos nós que cremos nele não morramos, não tenhamos a morte eterna, mas a vida eterna. Esse é o amor de Deus. Nós devíamos para ele e o próprio Filho pagou essa conta. Acontece que essa boa notícia, essa boa nova, que nós estamos reconciliados com Deus, unilateralmente, pois foi Ele que se reconciliou conosco, não nós que nos reconciliamos com Ele. Nós não fizemos absolutamente nada para pagar a dívida impagável, mesmo porque as nossas obras são trapos de imundícia diante de Deus, como a palavra de Deus nos diz. O que seriam trapos de imundícia? Seria o absorvente feminino. Eram os panos que as mulheres usavam quando menstruavam, os trapos de imundícia. Então as nossas obras, as nossas boas ações, a nossa caridade, o nosso amor, o nosso melhor diante de Deus são trapos de imundícia. São absorventes usados, fétidos. Assim, essa reconciliação se deu através da encarnação do Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, o único Filho gerado do Pai. E através da encarnação, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje fazemos parte da família de Deus. Somos filhos, fomos adotados por Deus. Não resta mais pecados a pagar.
Todos os pecados estão pagos pelo Filho de Deus. Mesmo daquelas pessoas que ainda não nasceram. Está tudo pago. Quando Jesus estava na cruz, ele bradou: tetelestai, está pago, está consumado. Acabou. Não há mais inimizade entre Deus e nós. Deus nos redimiu, nos resgatou. Isso é a boa nova. Isso é o Evangelho. Mas o que Paulo nos diz é que o Deus deste mundo, ou o Deus deste século, ou seja, Satanás, cegou o entendimento das pessoas para que eles não entendam isso que eu estou contando para vocês, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E dessa forma, as pessoas tentam salvar-se através da sua pseudo-bondade. Pseudo-bondade é essa que é trapo de imundícia. Posteriormente, quando nós nos convertemos por amor a Cristo, por amor a Deus, por gratidão, nós praticamos toda boa obra que nós conseguimos praticar. Não para sermos salvos, mas porque nós já fomos salvos. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6,47. Verifica aí na tua palavra, na tua Bíblia, na palavra de Deus. Quando eu creio naquilo que o Mestre está me ensinando, eu pratico aquilo que ele está me ensinando. Se ele diz que é para eu dar a outra face, eu dou outra face. Se ele diz que não é para nós resistirmos ao mal, mas vencermos o mal com o bem, eu faço exatamente o que ele disse, exatamente o que ele falou. E quando eu não consigo, o Espírito Santo, Consolador, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos entristece, para que nós possamos nos arrepender e voltarmos ao caminho que Jesus nos ensinou, que é Ele mesmo, a trilharmos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, para que nós possamos praticar aquilo que Jesus nos falou, nos ensinou e nos demonstrou na sua prática diária. É necessário oração e é necessária a leitura da Bíblia. Porém, a Bíblia é odiada, é desprezada, ela só é usada de ariete, de sofisma, para que as pessoas deem base às suas heresias e às suas doutrinas humanas, e pervertidas, e adulteradas, e corrompidas pela mente pecaminosa. Ninguém quer aceitar o Evangelho, a boa notícia, que Deus estava em Cristo se reconciliando conosco, não levando em conta as nossas transgressões, mas selando a paz entre nós. Isso é Evangelho. O que passar disso, ou que não chegar nisso, não é Evangelho, não é uma boa nova, não é uma boa notícia. A boa notícia não é que você vai pagar os seus próprios pecados, mas que os seus pecados já estão pagos pelo Filho de Deus. Basta agora você servi-lo com amor, com gratidão, em novidade de vida, que as suas boas obras, que são trapos de imundícia, comprovarão que você se arrependeu, que você se converteu e que o Filho de Deus é o seu Senhor, pois o escravo não faz a sua própria vontade, mas a vontade do seu Senhor. Quando eu tenho vontade de socar alguém, eu lembro que meu Senhor não permite isso, e eu não soco, eu perdoo. E assim nós andamos em novidade de vida. O velho homem foi transformado pela boa nova, pelo Evangelho, pelo amor de Deus encarnado em Cristo Jesus. Não é nos convertermos e vivermos a nossa maneira, pois isso prova que nós não nos convertemos. A conversão verdadeira é nós sermos pequenos cristos, imitadores do nosso Senhor Jesus Cristo, pois no final, depois da glorificação, todos seremos iguais a Ele, num novo mundo, num novo céu e numa nova terra, vivendo em comunhão, em harmonia, sem pecado, sem sofrimento, sem dores, sem lágrimas. Apenas todos nós, irmanados, juntamente com Deus, no mundo perfeito. Amém.